Então, como eu havia dito, os estudos que deram origem a essa apresentação, ou seja, são da Summit Lighthouse, Sabedoria da Grande Fraternidade Branca, Estudos Gnósticos e Roda Cruzes da Fra. No centro do universo está o centro de toda a criação físico-espiritual, o grande Sol central, a principal fonte de energia que sustenta átomos, células e o homem. Provindos deste Sol espiritual vieram os sistemas solares, galáxias e bilhões de filhos de Deus. A palavra Deus refere-se não a um ser antropomórfico, mas ao onipresente Espírito de luz, amor e poder, que permeia o universo e é a fonte de toda a vida. Espírito é a polaridade masculina da divindade. Para a criação, para ocorrer, a polaridade feminina também deve estar presente. Portanto, o Criador é necessariamente pai e mãe. E assim, nossos divinos pais são referidos como o Deus Pai e Mãe. No princípio, Deus fez soar a palavra que desencadeou a criação. Quando ele disse haja luz, ou faça-se a luz, e houve luz. O Deus Pai e Mãe expandiu a sua luz, dando origem, nascimento a milhões de centelhas espirituais individuais. A nossa ilustração na figura, ela diz bem isso, né? Um ser dando origem a bilhões de seres semelhantes, né? De igual conformação. Cada uma dessas faíscas é uma réplica exata da energia e do poder de Deus. Esta energia está em perfeita polaridade, nem mais nem menos, como um yin e um yang, um masculino e feminino, um alfa e ômega. Foi assim que fomos criados no princípio, como pura energia, às semelhanças divinas. Ao nos criar, Deus pôde então multiplicar o seu amor e a sua luz. Um outro nome que damos para a centelha do Espírito é a presença eu sou, derivado do sagrado nome de Deus, que foi recebido por Moisés no Monte Horebe, ao perceber o fogo da sarça ardente. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, para quem eu lhe devesse dizer ao povo de Israel. Então o fogo respondeu: eu sou o que sou. Mas essa presença divina que foi individualizada em cada um de nós é também chamada presença eu sou. É a parte mais elevada do nosso ser. E é composta da mesma essência, como o grande eu sou, que é Deus. Nossa presença eu sou é um campo de energia da consciência de Deus que paira sobre nós e nutre nossos corpos, mentes e almas. É alimentado pela luz do grande Sol central. Nós somos um. É a frase comum entre os irmãos da luz. Ao redor do mundo, todos a reconhecem. Na realidade, este é precisamente o caso. A presença eu sou de cada um de nós se conecta a cada ser e todos a Deus, né?
Embora Deus tenha multiplicado sua presença bilhões de vezes, ele ainda é um todo indiviso. Uma vez que cada um de nós carrega uma porção individual de Deus, então estamos todos unidos naquele único Espírito. Dessa forma, uma teia de luz é tecida entre todas as pessoas de luz da Terra. Por isso, nunca estamos realmente sozinhos, pois somos parte da única manifestação do divino. Somos todos um. A presença eu sou, que estava conosco no momento da nossa criação, há bilhões de anos atrás, ainda está conosco. É a mesma. Mesmo embora nem sempre pareça, né? Nós não a conhecemos visualmente, né? Quem nos dera. Nossos corpos densos estão muito longe da leveza do espírito que experimentamos naquele início. Então, o nosso eu real é a divina presença. É esse eu que está se desenvolvendo há bilhões de anos, ocupando diversos veículos de manifestação, quer seja mineral, quer seja vegetal, quer sejam veículos animais, e nesse momento estamos ocupando veículos hominais. Por nos tornarmos tão acostumados à existência material, nos esquecemos que somos seres espirituais, enormemente poderosos, vivendo nesses corpos físicos. Como diz a máxima Rosa Cruz, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa essência, ela é de uma vibração tão alta que poderia pertencer a outros mundos, onde essa elevação é uma elevação normal. Então, vou me referir de novo à figura mesmo, para poder mostrar que todos nós temos a mesma fagulha. Nós somos uma fagulha divina. Nós somos filhos da luz. E assim por diante. As frases são inúmeras para designar essa descendência divina. O Iracocha sempre diz que a presença eu sou, a sua presença eu sou, se conecta a outra presença eu sou. E assim por diante. É a única maneira que nós temos de nos comunicar entre irmãos, através das presenças eu sou. Então, agora, falando desde o início, longe de serem criadas como réplicas exatas uma da outra, cada presença eu sou foi dotado pelo Criador com o potencial de manifestar a sua individualidade e criatividade. Ou seja, todas as qualidades, todas as características do Criador estão na criatura. Cada um de nós recebeu uma missão especial, bem como tudo que seja necessário para ter sucesso e realizá-lo. Então, veja, nesse primeiro parágrafo, cada um de nós recebeu uma missão especial junto com todas as ferramentas, forças e vibrações necessárias para realizá-la. Embora a essência de cada presença eu sou é a mesma, Deus imprimiu no núcleo ígneo de cada um projeto divino único. Mas cada um tem o seu projeto divino, diferente um do outro. Esse projeto divino espiritual pode ser comparado da mesma forma como se fosse uma impressão de DNA nas nossas células, dos nossos corpos físicos aqui, né? Que nós trazemos dos nossos pais terrenos, né? Então, assim como esse projeto terreno determinou a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, e se nós seríamos altos ou baixos,
Da mesma forma, o nosso projeto espiritual mantém as chaves para cumprir o nosso destino único na vida. Contém o nosso plano divino o propósito do ser para o qual fomos criados. Então, lá há bilhões de anos atrás, né, Deus emanou para aumentar e multiplicar os seres, e naquela época nós recebemos esse propósito divino. E nós temos que, né, completá-lo, nós temos que alcançar alguma parte da nossa evolução, do nosso período evolutivo, né? Isso não significa que nossos destinos são predestinados. Deus providenciou a matriz, o padrão. Uma vez que descemos da matéria, cabe a nós mesmos preenchermos o esboço usando o nosso livre-arbítrio, que Deus também nos deu para que pudéssemos ser co-criadores do universo. Cada um vai ajudar na ajuda do universo da sua forma, como melhor entender. As obras-primas que produzimos, as artes de cura que praticamos ou as causas da justiça que defendemos, dependeriam inteiramente da nossa criatividade individual. Esta é uma maneira pela qual Deus continuamente transcende a si mesmo e expande a sua identidade. Quer dizer, nós já temos tudo aqui dentro de nós, poderes, né, necessários para que nós possamos ajudar na cocriação do universo à nossa maneira, né? Quanto mais realizamos nosso potencial interior por meio de nossas próprias criações, mais o cosmos, o espírito matéria, se expande. O Deus Pai-Mãe dá à luz a fagulha divina e os dota com as sementes de luz e energia que eles irão precisar para sair e expressar a sua individualidade. Bom, isso é perceptível. Qualquer um que seja pai entende a responsabilidade e o risco inerente de tal empreendimento, né? Quando você tem um filho, você solta o filho para a vida e você espera que ele ande certinho no caminho, né? Da mesma forma, as fagulhas divinas foram lançadas, né? Nós trazemos crianças a esse mundo e damos-lhes amor e direção, mas, em última análise, está única e exclusivamente na dependência deles o que eles fazem de si mesmo quando saem de casa por sua própria conta e risco, e dessa forma é a criação divina. Então, aqui, em verdade, é verdade que todos nós temos um objetivo a ser alcançado, traçado ainda nas esferas superiores, ou, como chamamos, no paraíso, né? Nossa busca perpétua por esse amor perfeito aqui na Terra é baseada nas experiências de plenitude e bem-aventurança originais, que conhecíamos quando ainda estávamos com nossa chama gêmea em espírito. Então, para explicar a chama gêmea, diz assim: no início, fomos criados como um todo, como o alfa e o ômega, o macho e a fêmea, assim como é o nosso Deus Pai e Mãe. A palavra é hermafrodita, porque ele pode multiplicar-se sozinho, ou seja, o princípio feminino e o princípio positivo e o negativo estão juntos, então isso permite a criação. Então, como auxílio para a compreensão, a recém-criada centelha do espírito, ou recém-criada presença eu sou, pode ser visualizada como uma esfera de luz, contendo um turbilhão de chi, de energia, a mesma polaridade masculina e feminina do Criador. Pode acompanhar ali na figura, né? Aquele círculo contendo o sinal de mais e menos, né? Essa é a nossa criação inicial. Lógico, sempre eu digo, a forma gráfica é uma maneira didática da gente passar uma ideia, né? Mas vamos usá-la até o momento que a gente receber uma ideia um pouquinho mais avançada, ok? Então, essa daí dá origem às duas metades. Essas duas metades desse todo são as chamas gêmeas, em espírito,
como se fossem um único ser. Enquanto ainda em espírito, a presença eu sou dessas chamas gêmeas viaja dentro do grande sol central, que é composto de esferas de luz contendo os atributos infinitos da consciência divina. À medida que a presença eu sou viaja através de cada uma das esferas, reúne em torno de si as meadas de luz, as características das luzes, né? Semelhantes ao grande sol central. E, de acordo com o projeto divino estampado no seu núcleo ígneo, a presença magnetiza para si os atributos e virtudes divinos que serviriam como focos para futuras iniciações na alma no mundo material. Isso quer dizer o seguinte: enquanto elas ainda estão lá, transitando lá na esfera do grande sol central, elas vão recolhendo, né, já senhoras do seu plano traçado para cada um, as ferramentas necessárias, todas as forças necessárias para que aquele plano estabelecido seja cumprido. Então, a energia luminosa desses atributos formam os anéis coloridos do corpo causal, que são aqui representados. A figurinha aqui ainda não está representando, mas essas duas pequenininhas aqui embaixo, elas já são os dois seres, são as duas chamas gêmeas, né, que vão sair desse único núcleo. Eu queria pegar um lápis aqui para eu poder mostrar. Deixa eu ver se eu pego. Aqui. Então, essas duas chamas aqui, ó, esta e essa são duas presenças eu sou, e são duas chamas gêmeas. Aqui o nome aqui, ó, chamas gêmeas. Origem deste núcleo aqui. Ambas têm o mesmo plano divino. Ambas têm a feminina, ambas não. Uma tem a polaridade feminina e a outra tem a polaridade masculina. Porém, tem o mesmo plano de vida. O plano determinado pelo Criador. Então, elas vão preenchendo as suas ferramentas através desses círculos concêntricos de coloridos aí, né, que vão servir para auxiliá-la no seu caminho, na sua senda, no seu caminho de evolução. Depois que o corpo causal são aqueles anéis concêntricos que elas vão formando em volta do núcleo, né? Que é aquelas esferas de luz e de energia e de forças e todos os atributos necessários, né? Depois que o corpo causal foi formado, as chamas gêmeas se separam em duas esferas idênticas, com as polaridades alfa e ômega, masculino e feminino, para o propósito de entrar na matéria e iniciar sua caminhada na busca da consciência divina, passando pelas etapas de evolução dos diversos palcos preparados para ela. Então, essa mesma estrutura, né, que vai dirigir a sua evolução e vai passar por aqueles estágios que começa lá no primeiro dia com a consciência mineral, no segundo dia com a consciência vegetal, no terceiro dia com a consciência animal, no quarto dia que nós estamos aqui com a consciência nominal, e prossegue no quinto dia com a consciência angélica e assim por diante. Então, cada um desses dois raios gêmeos consiste em uma presença eu sou, cercada pelo corpo causal. Mas ainda, cada metade compartilha o plano divino idêntico que foi impresso inicialmente. Em essência, foi assim que fomos criados em espírito, com nossas chamas gêmeas, nossa outra metade. Porque as nossas chamas gêmeas compartilhavam um projeto divino idêntico, eles também compartilhavam uma missão comum.
A imagem real agora da Divina Presença Eu Sou. É fácil ver a totalidade de nossos seres físicos. Tudo o que precisamos fazer é olhar no espelho, né? Se nós quisermos conhecer o nosso ser, é só olhar no espelho. Agora, ver a imagem completa do nosso eu espiritual é uma outra questão. A maioria das pessoas não possui visão espiritual que lhes permite ver como esse eu interior realmente se parece. Então, os mestres ascensos nos deram uma grande ferramenta para nos auxiliar. Chama-se a figura do seu eu divino. Nos alunos da aula fundamental, no ritual de autossuperação, há um momento em que o mestre descreve essa figura para os participantes, dada a sua importância. A figura vai mostrar a relação do indivíduo entre uma alma e um corpo físico ao seu ser divino, e fornece uma visão física da parte não física dos seres, da imagem total, né, de toda a estrutura. Logicamente, a figura é uma representação linear do que é, na verdade, uma manifestação multidimensional de radiante energia luminosa e vibrante. Então, ela tem a finalidade didática, tá? Somente para nós entendermos que existe essa estrutura, como ela se relaciona. Então, os mestres nos deixaram essa figura gráfica em 2D, né? Vamos falar assim, ou seja, está em 2D, para que a gente possa entender essa interatividade, como que agem, como a gente pode se beneficiar conhecendo essa interligação. A nossa mente ainda não consegue imaginar um ser complexo e multidimensional se interligando a todo momento. Por isso, as práticas constantes de visualizações podem nos dar uma forma mais próxima da imagem real. À medida que a gente for expandindo a nossa consciência, aumentando a nossa vibração, a nossa mente também vai sendo expandida, então ela vai já conseguindo atributos para formar uma imagem um pouco diferente, né? Na realidade, as figuras inferiores, médias e superiores no gráfico são campos sobrepostos de energia vibrando em diferentes estágios, vibrações frequenciais. Da energia física mais densa para a energia da luz, vibrando numa taxa mais alta. Então, partindo lá de baixo, vou pegar de novo aqui o nosso... Então, partindo daqui de baixo, onde está o corpinho aqui do homem aqui, até lá em cima, aqui a energia é mais densa e lá a energia é altíssima, né? Então, é nesse sentido que a gente vai entender como funciona, né? Na realidade, as figuras inferiores médias são campos sobrepostos. Nós já falamos disso. Essa ferramenta visual pode ajudar a explicar a conexão entre os diferentes componentes de nosso ser total, que são tanto físico quanto espirituais. Então, agora nós vamos passar a entrar em cada aspecto dessa divina presença, dessa figura, desse quadro aí, que nos foi deixado pela grande fraternidade branca, né, no século passado, por volta de 1930, né, e não foi deixado antes. Por quê? Porque somente após essa data, as pessoas já estavam com uma mente preparada para entender
né, a existência, para entender o funcionamento, para entender a divina presença, como ela está se apresentando entre nós. Então, justamente, nós estamos no quarto dia cósmico, quinta raça raiz, quinta sub-raça raiz, no momento exato onde a nossa mente abstrata precisa ser desenvolvida. E esse ponto chegou há 100 anos atrás. Então, por isso que os mestres da Grande Fraternidade nos trouxeram, né, o quadro da Divina Presença e também a chama violeta, que faz parte disso. Então, está aqui. Então, aqui, os anéis coloridos, que aparecem graficamente planos, mas, na realidade, são esferas, são globos rotativos ao redor da esfera central de pura luz de energia. Então, isso daí é um exercício de imaginação que cada um vai ter que fazer, porque, no passado, para nós, só era um anel, né? Um anel de luz colorida. Nessa informação que chega até nós, eles já são globos. Então, temos que nos imaginar, né, como um globo de diversas cores, né? Cada cor representando uma virtude, ou um poder, ou uma ferramenta necessária que a Divina Presença escolheu para que ela fosse capaz de fazer o seu plano divino. Então, depois faça um exercício de imaginação para imaginar isso como se fosse um globo. São globos concêntricos, são esferas concêntricas dessas cores que estão aí. Então, as cores são, olha lá, a chama branca é a primeira, a chama branca, depois a chama amarela, né, logo próximo da chama branca. A chama branca é o centro da figura, é o nosso eu sou mesmo. Depois são as outras ferramentas, a amarela, a rosa, a chama violeta, a chama azul, a verde, e depois a da chama púrpura, com dourado, com rubi, né? Muitos conhecem essas cores pelas chamas dos 7 raios, né? Como sendo as chamas dos 7 raios, né? Hoje é quarta-feira, hoje é o dia do 4º raio, hoje é dia da chama branca, da pureza, dia de Serapis Bey, né? Da hierarquia do 4º raio, né? Então, os anéis coloridos são construção da fagulha divina, o tesouro que ela juntou lá no céu, que ela precisou ajuntar aquele tesouro para cumprir a missão que ia ser dada dela aqui na matéria. Quando se proveu de atributos que seriam importantes na sua jornada pelos diversos planos de matéria, até alcançar os estágios mais altos de consciência e então poder conduzir o seu plano divino da sua existência a partir de seus corpos mais sutis. Isso acontece após a 5ª raça raiz, né, do 4º dia cósmico, que é quando o homem já está conscientemente preparado para se comunicar com a sua divina presença, para receber dela toda a instrução para o seu desenvolvimento, que é o momento atual da nossa escala evolutiva. É por isso que todo mundo chama de Era de Aquário. A Era de Aquário é essa era, né, que se caracteriza pela expansão da nossa consciência, pelo contato que nós vamos fazer com a nossa consciência abstrata, né, que nós vamos ver aí na figura da Divina Presença. Quem é essa consciência abstrata? Atrás de cada uma dessas energias potenciais, caracterizadas por cada cor ou raio, estão as hierarquias de seres que, amorosamente, nos auxiliam e incentivam a procura dessas ferramentas para que possamos cumprir o nosso plano para o qual nós fomos criados. Nós, aqui, seres encarnados, também temos um plano divino aqui, né? Nessa encarnação, todos nós traçamos lá um plano divino, esse plano foi aprovado, e nós, da mesma forma, descemos do seio de uma família escolhida, ou seja, nos munimos das forças necessárias para que, quando nós chegássemos aqui, nós pudéssemos, então, preencher, ou fazer aquele plano que nós traçamos lá em cima, né? Então, isso são... o da Divina Presença se repete por bilhões de vezes nas diversas formas que ela usa, ou que ela ocupa, para chegar ao seu destino.
As hierarquias são compostas de anjos, arcanjos, Elohims, mestres ascensionados e mestres encarnados. Então, eles nos levam a, olha, usa a energia da chama rosa para manifestar o amor, usa a energia da chama violeta para que você obtenha a transmutação dos seus erros, use a energia da chama azul para que você receba força, proteção, use a energia da chama verde para que você receba a verdade e se cure das doenças, enfim, e use a energia da chama branca para que você acompanhe a pureza e este encaminhe para a sua ascensão. É assim que funciona, né? Em palavras rápidas, né, professor? Bom, então agora vamos... A figura superior, começar lá pela figura de cima, né? Tem em seu centro a presença eu sou, né? O eu sou que eu sou. I am what I am. Deus individualizado para cada um dos seus filhos. Então, essa energia, ela se aproximou devagar da Terra e hoje ela está tomando uma força em quase todos, né? Está fazendo com que esses seres, essa nossa divina presença se expanda cada vez mais, né? A mônada divina, que consiste na presença eu sou, rodeada pelas esferas, anéis de luzes coloridos, que nós falamos aqui, que formam o corpo causal do ser. Tá? É o corpo da primeira causa, que contém o tesouro ajuntado no céu. Tesouro ajuntado no céu. Todas aquelas ferramentas que ela trouxe consigo. Para obras perfeitas, pensamentos e sentimentos perfeitos e palavras perfeitas. Né? Energias que ascenderam do plano de ação no tempo e no espaço como resultado do correto exercício do livre-arbítrio, de sua acertada utilização da corrente de vida que emana do coração da presença e desce até o nível do Cristo pessoal. Então, elas permitem que nós possamos ter, como resultado do nosso exercício, uma utilização correta, uma corrente de vida correta, ou seja, tudo dentro da harmonia necessária, né, que emana do coração da presença, para que nós alcançássemos o nível de evolução necessário aqui do nosso mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Somos a fagulha divina, envolta num corpo de matéria, vivenciando experiências aqui na Terra para adquirirmos sabedoria e virtudes. Muitos poderão nos perguntar, mas se a fagulha divina já é uma cópia do Logos, do primeiro Logos, por que ela precisa passar por experiência? Porque ela tem poder, mas não tem virtudes. E as virtudes serão adquiridas na medida em que ela supera as dificuldades. Então, hoje, tirem a figura por hoje. Hoje, todos nós temos dificuldades. Buda falou dos sofrimentos que as pessoas passam, mas o sofrimento é originado das dificuldades. E essas dificuldades sempre vão nos assombrar. Para quê? Para que nós criemos a capacidade de superar as dificuldades. E para isso a gente tem que alçar mão de tudo que é necessário, tudo que é possível. Para nós, é possível alcançar, é possível usar a divina presença eu sou. Para outros que não têm essa sabedoria, eles vão usar, sei lá o quê? Não, olha para nós, 2 encarnações atrás, o que nós usávamos para que nós arrumássemos a nossa vida, para que nós diminuíssemos os nossos sofrimentos. Então, o nosso objetivo principal é alcançar virtudes, alcançar sabedoria. Não devemos esquecer nunca que essa figura é uma representação só gráfica do nosso entendimento. Nossa mente, com base nesses dados e nossa vontade, poderá delinear mais precisamente como essa presença nos será revelada. Bom, nós já tocamos nesse assunto. À medida que vai expandindo a nossa consciência, a figura vai tomando outra forma, né, e vai assumir uma forma diferente para cada um.
mas somente no estágio de evolução em que estamos, no quarto dia cósmico, na quinta raça raiz, na quinta sub-raça, com o objetivo de desenvolvermos nosso corpo mental abstrato, é que o entendimento da figura pode ser compreendido. Daí a razão desta figura não ter sido divulgada anteriormente, né? A 1930, né? Foi divulgada após mais ou menos 1930, conforme informações da grande fraternidade branca. A figura do meio, na imagem da divina presença, representa um mediador entre Deus e o homem, chamado de Santo Cristo pessoal, ou o eu crístico, ou a consciência crística, também conhecido por corpo mental superior ou consciência superior. O Cristo pessoal protege e inspira o eu inferior, ou seja, a figura inferior lá no nosso chart, lá da nossa figura, formado pela alma, a qual evolui por meio de 4 planos de matéria. E está revestida de 4 corpos inferiores, que correspondem aos corpos planos de fogo, plano do ar, da água e da terra, e que são conhecidos por corpo etérico, corpo mental inferior, corpo emocional ou astral e corpo físico. Então, o Cristo, Santo Cristo pessoal, o mediador, ele que vai fazer essa mediação entre a divina presença eu sou, que está lá vibrando numa alta frequência, e nós, aqui embaixo, revestido por esses corpos de matéria, vibrando numa frequência muito baixa. Então, nós temos que usar esse Cristo pessoal para que todo aquele poder que está na divina presença eu sou chegue até nós. O único objetivo, né, da gente poder usar ele. Sabe-se que toda energia tem uma frequência, ou taxa vibratória, e que o espírito tem uma vibração mais elevada do que a matéria. Então, quando as almas deixaram o plano do puro espírito, adaptam-se a cada vez mais às frequências da matéria e cada vez menos às frequências do eu sou. Então, o que acontece é quando nós nos deixamos levar pela materialidade, ou seja, a nossa energia baixa muito e não temos mais aquela capacidade de entender ou de responder às frequências mais altas, como é a frequência da divina presença eu sou. Nós vamos ficar perdidos no mundo, né? Uma vez nos reinos mais densos da matéria, a alma necessita de um intercessor para mediar as frequências entre o espírito e a matéria, para que nós, então, possamos receber, né, essas emanações, essas instruções, essa força que nós precisamos para acabar com o nosso sofrimento, para evoluir, né? O puro fluxo de luz da presença já não tinha um cálice na matéria que pudesse manter a luz. Assim, tornou-se necessário preencher a lacuna de frequência entre a alma, que desceu em vibração, e a presença eu sou, que permaneceu na vibração dela. Então, está lá o santo ser crístico à nossa disposição. O mediador dessa luz é um nível de consciência chamado Santo Cristo pessoal. É diversamente referido pelos mestres ascensos e outras fontes e tradições espirituais como corpo mental superior, ou consciência de Cristo, ou consciência de Krishna, no ambiente da tradição indiana, né? Eis porque é necessário um mediador. Se a luz intensa da presença eu sou subitamente descesse para o corpo físico, o corpo não seria capaz de contê-la e viraria cinzas, né? De tão forte que é a vibração. O próprio espírito crístico, quando ele esteve na Terra, ele precisou abaixar muito a sua vibração para poder ser implantado lá no corpo de Jesus, de maneira a não consumir o corpo de matéria dele, né? Mas ele abaixou demais a vibração. É o mesmo que acontece aqui. Nós não temos uma pretensão de que a divina presença se apresente a nós, porque a sua vibração praticamente nos consumiria. Essa que é a palavra verdade, né?
Em seu ministério, Jesus transmitiu ao povo o amor e a sabedoria do Pai para lhes mostrar o caminho de volta a Deus. Né? O Santo Cristo pessoal é um nível de consciência que pode nos aproximar do divino. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava dizendo que para chegar ao Pai, ou seja, a divina presença, que é o nosso Pai e Mãe também, precisamos chegar lá por meio da consciência crística, né? Ou cristônica, através do Santo Cristo pessoal. Nós temos que elevar a nossa vibração até o nível do Santo Ser Crístico, para que depois, então, essa ligação com a divina presença pode ser intermediada e nós não sofreremos. No mapa nessa figura, né, desse eu divino, logo acima da cabeça do Cristo, do Santo Cristo pessoal, uma pomba é retratada descendo da presença eu sou. Vocês podem ver ali o Espírito Santo enviado em forma de uma pomba branca. Esta pomba representa a essência de amor, o Espírito Santo concedendo as graças do Deus Pai e Mãe sobre o Cristo pessoal. E, na alma, à medida que ela se une cada vez mais com o Santo Cristo pessoal. Quer dizer, ele vai mostrar mais embaixo aqui o texto da missa gnóstica que fala sobre isso aí. À medida que a consciência da alma se funde com a do seu Cristo pessoal, ela também se torna uma com a consciência universal do Cristo. E a ligação com o nosso Santo Cristo pessoal significa que nossa alma elevou a vibração de sua consciência ao nível da consciência do Cristo. Devido a essa nova congruência, nossa consciência crística não está mais acima de nós em vibração, como aparece no gráfico, mas que desceu para ocupar a nossa forma de matéria. E este é o momento que todos esperamos e aguardamos, para que, como resultado da expansão da nossa vibração, esse Santo Ser Crístico possa nos descer e nos envolver. É um sinal que a nossa iluminação está próxima. Por isso, Heller, mestre Viracocha, deixou as seguintes afirmações no ritual da missa gnóstica, né? Durante o santo sacrifício, né? Depois de um tempo, o sacerdote recita aqui, depois de um tempo, o Pai me enviou o Espírito Santo em forma de uma pomba branca. Porém, ouvi-me, o Espírito Santo será também enviado a todos, e a todos há de levar ao supremo lugar da luz. E quando isso acontecer, é o sinal que isso é uma iniciação, ou um batismo de sabedoria, né? Em outro ponto da missa, disse ele, desce, santa pomba de alva plumagem sobre nós. Tu, que és a mãe dos gêmeos, dos sentimentos gêmeos de atração e indiferença que estão lá colocados lá no nosso corpo astral. Ou em outra parte da missa, acode, mãe mística, tu que te manifestas em nossas obras. Logo a seguir, aproxima-te, santa alegria dos céus, e pousa sobre nossas cabeças, tu que levas o fio de ouro que a todos nos enlaça. Em outra parte ainda, alenta-nos, divina presença, aos que participamos deste sacrifício, celebrando em santa recordação tua para purificar-nos e fortalecer-nos. Vejam, meus irmãos, como o ritual da missa gnóstica tem todas essas instruções. E se a gente não explica essa figura, fica tudo solto, né? A gente não entende direito para que é. Mas nós estamos ali manifestando durante o ritual a nossa vontade para que essa união se concretize, né? Para que possamos chegar ao nosso Santo Cristo pessoal, que vai nos levar lá até a divina presença, ou fazer descer até nós todas as forças necessárias para a continuação da nossa evolução.
O gráfico pode ser visto como um diagrama cronológico de nós mesmos, de passado, presente e futuro. Um dia, somos o eu inferior. Em um ponto futuro no tempo, nos tornaremos um com o nosso Cristo interno. Em algum tempo depois, seremos abraçados pelos braços da nossa presença Eu Sou, através do ritual da ascensão, que é por todos nós aguardado. E agora, a figura inferior, né? Representa o ser encarnado, o homem evoluindo nos planos de matéria. Este ser está composto por um corpo astral ou um emocional, um corpo etérico ou energético e um corpo físico, e ainda um corpo mental inferior. Essa figura nos induz a uma prática de visualização muito importante. É assim que o leitor deve visualizar-se mentalmente, de pé, imerso no fogo violeta, que você invoca em nome da presença Eu Sou e do seu Cristo pessoal, para que ela purifique os seus 4 corpos inferiores, preparando-os para o ritual de casamento alquímico, a união da alma, que é a noiva, com Cristo, no nosso Cristo pessoal, o Cordeiro. O tubo, ou pilar de luz, que envolve a figura inferior, é projetado do coração da divina presença Eu Sou, em resposta a um apelo que lhe foi dirigido, né? Daí a importância dos nossos apelos e afirmações. Tudo isso são instruções da grande fraternidade branca, que nós temos aqui, tudo concentrado já num livrinho para que os irmãos possam seguir. Trata-se de um campo de força ígnea, de proteção sustentado no espírito e na matéria para selar a individualidade do discípulo. A alma é representada pela figura inferior no gráfico. E como a alma, que agora reside em um corpo físico denso, se conecta com o vasto depósito de luz espiritual em seu corpo astral? Essa é uma pergunta que está aqui, retórica, né? Como que a alma se conecta com o vasto depósito de luz espiritual do seu corpo causal? Através da luz dos planos superiores, que desce até a alma através do que é chamado de cordão de cristal, ou cordão de prata, que é ilustrado pela fina linha branca no gráfico. Ou seja, esse cordão do cristal é que traz a energia de lá de cima, né, da mônada, e ela vai energizando todos os corpos que precisam de energia, para fazer os nossos metabolismos no nosso corpo físico e outros tipos de utilização. Muitos clarividentes, ao longo da história, relataram ter visto esse cordão prateado com sua visão interior. O cordão, que se origina no Deus Pai e Mãe, no grande Sol central, e pode ser comparado a um cordão umbilical que liga uma criança à sua mãe. É a linha da vida que nos liga ao espírito. A energia da luz divina flui de nosso Deus Pai e Mãe sobre o cordão de cristal para a presença Eu Sou, e então continua sobre o cordão para a alma, que reside no corpo físico. Antes que chegue a alma, ela ainda passa por outra parte da nossa consciência, chamado Santo Cristo Pessoal, representado pela figura do meio. Então, esse cordão prateado, né, um cordão de cristal, ele desce desde lá de cima do centro da mônada lá e desce através do nosso Santo Cristo Pessoal, chegando até o corpo físico, esse corpo físico, né, físico, etérico, astral, mental superior, mental inferior. Dando energia para a estrutura, dando energia para esse universo. E depois, é a responsabilidade desse ser que está ali encarnado, a utilização dessa energia. É sobre a utilização dessa energia que ele vai prestar conta. Se ele usou a energia mal conduzida, ele vai prestar conta. Se ele usou bem a energia, ele vai receber os benefícios dessa utilização que ele teve. Ou seja, lei de causa e efeito.
Vamos ao próximo. E a chama na câmara secreta do coração é chamada de chama tríplice ou chama trina, porque tem 3 plumas de fogo. Cada pluma representa um aspecto da trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou, na terminologia hindu, Brahma, Shiva e Vishnu. A chama no coração também é chamada de chama tríplice porque incorpora 3 atributos primários do espírito: poder, sabedoria e amor. Esses são os elementos da trindade. Assim como suas qualidades correspondentes são representadas pelas cores azul, que é do Pai, do poder, amarelo, que é do Filho, a sabedoria, e a rosa, que é do Espírito Santo, que representa o amor. O núcleo de fogo na qual a chama tríplice brota corresponde ao aspecto do Pai e Mãe, né, da matéria Deus, que é representado pela cor branca. A chama tríplice é o passaporte da alma para a imortalidade. É somente dando atenção para esses 3 aspectos que nós acabamos de falar que nós poderemos modificar toda a nossa vida. A parte da existência material de alguém que é puro espírito e somente o espírito é que pode resistir para todo sempre. É a parte da existência material de alguém que é puro espírito e que somente o espírito é que pode resistir para todo sempre. É você já trabalhar ali com o espírito. A alma, por outro lado, é mortal. É um aspecto não permanente do ser, porque a alma tem livre-arbítrio e pode escolher a qualquer momento parar de caminhar em direção à sua divindade. Ela pode optar por ignorar os sussurros do Santo Cristo pessoal para a ascensão da consciência. Ou pode escolher seguir o caminho da devoção através da chama tríplice, que leva à unidade com Cristo. Mas a chama trina é o trabalho direto junto à divindade. É o passaporte nosso para a imortalidade ou para a ascensão. A alma deve estar totalmente ligada ao Cristo pessoal antes que ela possa se unir com a presença eu sou na ascensão e se tornar imortal. Essa ligação é um processo que pode acontecer dia a dia, ou seja, à medida que os dias vão se passando e o seu trabalho espiritual, as suas práticas vão ocorrendo. É um processo pelo qual a alma faz escolhas e aprende lições que levam ao autodomínio, à consciência de si mesmo como espírito. A chama violeta, que é uma luz espiritual de alta frequência que desce até a alma através do cordão de cristal, oriunda da esfera violeta do corpo causal, lá, naquelas esferas concêntricas, é a frequência vibratória específica do raio violeta, que transmite a ação da misericórdia, da justiça, da liberdade e da transmutação, característica do 7º raio. Transmutação é o processo de mudar algo para uma forma superior. Então, do jeito que nós estamos falando, nós temos a energia divina à nossa disposição para usá-las como bem nos prouver, né? Se nós usamos essa energia de uma maneira ruim, então ela vai ficar incrustada em nós até que nós aprendamos, por um processo aí de evolução e de reencarnação, a fazer a saldar essa dívida kármica, né? Então, como todos estavam passando por esse processo, ou seja, não havia nada que os orientasse, que os beneficiasse com isso, então também veio junto com a presença eu sou a chama violeta, aí no começo do século passado, para que nós pudéssemos voluntariamente, né, nos vestir com a chama violeta, e ela então vai transmutando a energia que foi usada ruim, foi usada de forma errada, né, que criou cascões na nossa aura. E aí, nós sabendo disso, a gente pode, então, economizar um monte de encarnações futuras e abreviar a nossa elevação.
Assim, a vibração da chama violeta tem a capacidade de transmutar o impuro dos elementos dos 4 corpos inferiores em uma vibração mais parecida com a do seu eu superior. Com o uso regular, a chama violeta pode trazer transformações em todos os níveis do ser. Pode aumentar a resistência e ajudar a superar problemas físicos e bloqueios emocionais. Pode elevar o espírito e liberar a alma para perseguir o seu plano divino. Os mestres chamam a chama violeta de solvente universal, por causa da sua maravilhosa capacidade de dissolver problemas em níveis sutis de energia. Ela transmuta os problemas para níveis sutis de energia. A chama violeta pode ajudar especialmente com preocupações materiais que enfrentamos todos os dias. O mestre ascensionado Saint-Germain disse: a chama violeta é o antídoto supremo para todos os problemas físicos. Nós precisamos saber disso para poder usá-la. E o tubo de luz? No mapa, na figura do seu eu divino, você pode ver um grande tubo de luz que parece com um círculo branco descendo desde a presença eu sou e circundando a imagem do Cristo pessoal e da alma junto. Então, ele envolve tudo, o Santo Cristo pessoal e o corpo físico, né? O corpo físico. A alma encarnada. Em resposta ao seu pedido, a presença eu sou é capaz de projetar seus próprios raios de luz ao redor da forma física que você está cercado por este lindo tubo de luz. Então, em resposta ao seu pedido, ela vai se manifestar quando nós assim permitirmos. Né? Existem as afirmações que dizem: eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me cerca e é invencível. Então, isso faz com que a presença projete esse círculo mágico em sua volta e o proteja de tudo quando for ruim, tudo quanto não for perfeição crística, né? O pedido verbal também se manifesta através da sintonia. A divina presença sabe que tudo o que precisamos, só nos basta ajustar a nossa sintonia com a frequência vibratória mais elevada. Às vezes, somente o fato de nós silenciarmos, né, e com isso a nossa vibração aumenta, a divina presença sabe de tudo o que nós precisamos de saúde, que nós precisamos de pureza, que nós precisamos de calma, que nós precisamos de dinheiro, que nós precisamos ter paciência. Então, tudo isso ela vai preenchendo com todos esses predicados que estão lá em volta dela, naqueles círculos concêntricos. Mas nós precisamos nos sintonizar com a frequência dela. Né? O tubo de luz cai das oitavas superiores ascensionadas como uma cachoeira de substância branca leitosa. Ela envolve sua forma física e é invisível para a pessoa média. Esse tubo isolante pode produzir um campo de força de tremenda proteção espiritual e física. Na verdade, seu tubo de luz é o escudo mais importante que você tem. Ele atua como uma barreira espiritual contra pensamentos e sentimentos indesejados de outras pessoas. E também protege-o de danos físicos. Qualquer um. É luz branca que desce do coração da presença eu sou para responder a um chamado do indivíduo. O que um pai faria se o filho pedisse para ele protegê-lo? É o que acontece. Com cerca de 2,7 metros de diâmetro, é um cilindro que se origina na presença eu sou e se estende 1,5 metros abaixo dos seus pés. O tubo de luz atua como um escudo de proteção contra energias negativas e é sustentada por 24 horas, é autossustentado por 24 horas, desde que a invoque diariamente e mantenha harmonia em seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Nós que vivemos nesse mundo aí, que nós conhecemos bem os problemas de violência,
né? Não precisamos de mais nada, a não ser um tubo de luz desse nos envolvendo à medida que a gente se movimenta por aí, né? Contra os olhados, contra a inveja, contra tudo aquilo que nos tira do sério, que nos tira a nossa calma, que nos tira a nossa paz. E assim, meus irmãos, muitas formas, muitos quadros da divina presença foram passados aí ao longo, as escolas foram desenhando eles, né? Muitos deles não têm os detalhes que nós acabamos de descrever aqui, né? Vocês podem ver que em alguns deles você não tem aí a alma encarnada, você só tem duas partes, outros não têm aí. Esse daqui, você vê que estranho que é, só mostra mesmo a mônada divina e o seu anel de luz lá, né? Enfim, muitas são as formas, mas o objetivo é o mesmo, né? Você entender que você tem você é um ser divino, você tem as forças de um ser divino e está aqui envolto na matéria, aprendendo como se faz para conectar-se com esse ser divino. Então, como que nós vamos nos ligar à divina presença eu sou? Como que nós vamos nos ligar? Então, esse é o estudo, quando a gente entra na senda iniciática da evolução aí, você tem. Você não vai poder escapar de fazer suas orações, né, de fazer as afirmações, de fazer os apelos, as visualizações dos 7 raios, de se visualizar nas cores dos 7 raios, de visualizações dentro de um tubo de luz e colocar você dentro de um tubo de luz e todo mundo que você queira proteger dentro do tubo de luz. Porque a divina presença vai proteger todos aqueles que também são divina presença, não? Você vai se ligar quando você agradece as graças todas recebidas. Você vai se ligar quando você reverencia os mestres de luz. Você vai se ligar quando você participa dos rituais que são propostos, né? Todos os rituais, desde o de mais baixa vibração até o de mais alta, né? E muitas afirmações que a gente deve manter na nossa mente sempre, sempre não podemos mais dizer que eu e meu pai somos um, né? Eu sou aquele ser que está ascendendo na luz, eu sou a ascensão na luz, eu sou me conduz, eu sou Deus em ação, né? Eu sou Deus em ação, eu sou a verdade. O Espírito da Divina Presença, eu sou, é a verdade, né? E dele eu recebo essa verdade. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais para que a nossa Divina Presença converse com a Divina Presença de todos os nossos governantes e induza eles a fazer obras para o bem comum, né? E essa é uma utilização correta da energia que desce de lá da Divina Presença eu sou, e dela receberemos os nossos bônus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. O Deus em mim é a ressurreição e a vida. Através dele nós vamos conseguir a ressurreição e a vida. Eu sou a presença conquistadora. Eu ordeno essa presença eu sou que governe perfeitamente minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. De novo, o que você acha que o seu pai vai fazer se você pede para ele, pai, olha, ajuda eu nesses negócios? Um pai nunca vai virar as costas para o filho, né? Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me cerca, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar penetrar ou interferir. Eu sou a perfeição no meu mundo, ela é autossustentada. Eu sou um filho da luz, eu sirvo a luz, eu amo a luz, eu sou iluminado, suprido e sustentado pela luz. Eu abençoo a luz. Gente, nós temos aqui um livrinho de práticas, né, que é fruto dos nossos estudos, que tem todas essas instruções iniciais necessárias para que a pessoa saia daquela posição materialista que ele encontra e suba um degrau já
para poder, então, vivenciar todas essas coisas. À medida que você vai evoluindo, a sua mente vai se expandindo, abrindo espaço para outros entendimentos, né? Então, essa é o entendimento da Divina Presença Eu Sou, e que, se vocês precisarem de outras instruções ou outras, por favor, escrevam para mim, né, que a gente pode tratar isso mais reservadamente ou mais voltado para uma situação particular de vocês. Então, fica aí a nossa finalização, né? Nós vamos encerrar a gravação agora, né? E se o pessoal quiser, pode fazer as perguntas pertinentes aqui para nossa compartilhar aqui junto com as outras pessoas. Vamos fechar aqui. Ali, espera um pouquinho, deixa eu parar. Iniciar a gravação. Parar a gravação.